Boa tarde, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos nessa tarde de hoje. Aqui entrando no horário de almoço. Quero deixar uma palavra para nossa reflexão. Se encontrando no livro de Isaías 40, onde fala assim o contexto. Palavra de consolo. Então Isaías deixa aqui uma palavra para nós. Uma palavra de consolo, para que nós venhamos nos consolar dentro da palavra do Senhor, sabendo o que Ele faz, né? Nosso Deus é lindo. E Ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então aqui Deus está falando com ele, né? Para que Ele venha, aleluia, consolar o povo, né? Trazer uma palavra de consolo. O povo de Deus naquela época, eles sofriam demais. Se nós achamos que nós sofremos nos dias de hoje, perseguições ou coisas assim, imagina esse povo aqui dessa época, né? Era um povo muito sofrido, vivia uma escravidão terrível, não era escravidão qualquer não, era uma escravidão terrível, né? Aquilo, às vezes vocês vê passando nos filmes, né? Os relatos do que o povo de Deus passava. Mas com certeza não chega nem aos pés do que eles realmente passou, né? Mas venceram, né? E fala assim: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expirando, ou seja, se acabando, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então aqui o Senhor está falando, né? Que o povo dele, né? Os que fizeram o bem vai receber coisas boas, mas os que pecaram receberão o dobro, né? Sobre os pecados. E aqui no versículo ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Aleluia. Então ele está falando sobre João Batista. João Batista, ele clamou no deserto, ele preparou um povo, né, para caminhar com Jesus. Ele preparou o caminho para a vida de Jesus, né? É muito forte. Então, a voz de quem clama no deserto, né? Muitas vezes nós nos encontramos numa situação que nós estamos num deserto tão terrível que nós não conseguimos sequer abrir a nossa boca. E aqui, Deus não está falando desse deserto que eu estou falando. Deserto de luta, de situações. Está falando do deserto mesmo. João Batista, quando ele nasceu, ele foi escolhido por Deus para ser nazireno. É assim que chama, mais ou menos assim. E ele comia mel. A palavra do Senhor diz que ele foi para o deserto quando ele já chegou na idade certa, né? E lá ele comia gafanhoto e mel silvestre. Olha, tremendo, né? Então, quando nós vamos relatar, assim, estudar a palavra do Senhor e ver o que os homens e as mulheres de Deus passaram naquela época, era coisa tremenda, coisa assim, extraordinária. A intimidade daquele povo com Deus, né? Muito grande. Eu estava vendo aqui uma palavra falando, uma reflexão que colocaram aqui, que fala sobre Lázaro. Que Lázaro não era um apóstolo, mas porém é o homem conhecido como amigo de Jesus. E lá também falou assim, né? Que melhor é ser amigo de Jesus, ou seja, ter intimidade com ele, do que ter algum cargo em qualquer lugar que seja, na igreja ou em qualquer outro lugar. E é verdade. Não tem coisa melhor do que você ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Porque você só fica despercebido se você quiser. Às vezes eu estou assim e o Senhor fala comigo e eu penso que é de mim. De tanto eu ouvi falar, tanto eu ouvi tantas críticas, e muitas vezes dizerem que tudo que eu falo que foi Deus que falou, que quando Ele fala, eu falo, não vou falar porque isso é da minha cabeça. Não demora muito, eu vejo acontecer, exatamente como Ele falou, né? E às vezes eu falo com a minha irmã ou com a minha filha.
Eu falo para ela, com uma das minhas irmãs, né? Que eu tenho 3 irmãs. E eu vou e falo para uma delas, eu falo, ó, eu sentia que era como se Deus estivesse falando comigo assim, assim, assim. Porque quando acontece, a Bíblia diz que a gente tem que falar. Porque antes que aconteça, Deus ele nos revela. Né? Para aqueles que o busquem em espírito e verdade. A Bíblia diz que ele revela aos seus servos. Seja bênção ou seja maldição. Ele revela antes que aconteça. Por quê? Para quando acontecer, nós não falar, eu já sabia. E se a gente sabia, é por quê? Porque do alto nos foi revelado. Ele, Deus, nos revelou. Então, por isso que ele fala para nós, né? Antes que aconteça. Não para nós se exaltar, mas para nós saber que o nosso Deus, né? É digno de toda honra e toda glória. E que ele, apesar da nossa pequenez, né? Nós temos intimidade com ele. E não há nada melhor do que você ter intimidade com Deus. E por experiência própria, eu quero dizer para você, não deixe que ninguém tire isso de você. Perca tudo, mas não perca a sua intimidade com Deus. Porque os dias têm sido muito difíceis, as pessoas têm sido difíceis. As pessoas tentam conturbar a nossa mente. Mas se eu e você estiver firmado em Deus, nós não vamos perder as nossas bênçãos. Nós não vamos perder a nossa intimidade com Ele. Muito pelo contrário. Vamos buscar Ele cada dia mais. Ter intimidade com Ele mais e mais. Para que quando o mal tentar contra mim, contra a nossa família, o Senhor nos avisar. E nós descemos em oração e a maldição ser quebrada. Porque Ele faz isso por mim e por você. Amém? E aqui eu vou ler mais alguns versículos para estar encerrando. Onde ele diz assim: todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abalado. O que é torcido será endireitado, e o que é áspero será aplanado. Meu Deus. A glória do Senhor será manifesta, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. E é desse jeito mesmo, né? Todo lugar áspero ele vai endireitar. E aquilo que está tortuoso ele vai pôr no seu jeito certo, né? Tirar, né? Tudo ele vai fazer perfeito. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama e alegra. Disse que hei de clamar toda a carne e erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Cessar-se a erva e cairá a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo e erva, secar-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsistirá eternamente. Então ele está dizendo assim, toda a carne pode secar, vai secar e vai se acabar, porque quando nós morremos, viremos pó. Porque de lá nós viemos e para lá voltaremos. E ele está dizendo, toda a carne, toda a erva, toda a flor seca e cai. Porém, a palavra do Senhor não vai se passar, não vai acabar. Né? Passará tudo isso aqui, mas a palavra dele se confirmará. E todo olho que estiver aqui contemplará que ele falou e ele fez. Amém? Pai, nessa tarde de hoje eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Que o teu nome seja sempre exaltado e glorificado. Que o Senhor me dê sabedoria e autoridade. Que eu possa continuar na tua presença, Senhor. Que eu venha permanecer a cada dia. Que eu venha diminuir a cada dia para que tu cresça. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que tudo que o Senhor, Pai, colocar o meu coração e venha se manifestar. Porque a tua palavra aqui, no livro de Isaías 40, está me garantindo que tudo que o Senhor falar vai se cumprir. E eu creio nessa palavra e nessa promessa.
Porque verdadeiramente passará céu e terra, mas a tua palavra ela não vai passar. Não vai passar. A tua palavra diz que a nossa carne se secará. Aleluia. Toda carne secará, toda erva e toda flor cairá e murchará, acabará. Mas a tua palavra vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos e tenham uma tarde excelente e uma noite de bênção na presença do nosso Deus.